quando encontro alguém chorando, não faço o mesmo. Procuro consolá-lo com otimismo, mas se vejo que as lágrimas lhe fazem bem, deixo que chore em paz. Do Mantras de Vida de Loester. No Livro dos Espíritos, a questão é 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Obras póstumas. Estamos falando das diversas manifestações de mediunidade. Hoje vamos falar sobre médiuns escreventes ou psicógrafos. Essa denominação é dada às pessoas que escrevem sob a influência dos espíritos. Assim como um espírito pode atuar sobre os órgãos vocais de um médium falante e fazê-lo pronunciar palavras, também pode servir-se da sua mão para fazê-lo escrever. A mediunidade psicográfica apresenta 3 variedades bem distintas: os médiuns mecânicos, os intuitivos e os semimecânicos. Com o médium mecânico, o espírito lhe atua diretamente sobre a mão, impulsionando-a. O que caracteriza esse gênero de mediunidade é a inconsciência absoluta por parte do médium do que sua mão escreve. O movimento desta independe da vontade do escrevente. Movimenta-se sem interrupção a despeito do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer, e para desde que este último haja concluído. Com o médium intuitivo, a transmissão do pensamento serve de intermediário o espírito do médium. O outro espírito, nesse caso, não atua sobre a mão para movê-la, atua sobre a alma, identificando-se com ela e imprimindo-lhe sua vontade e suas ideias. A alma recebe o pensamento do espírito comunicante e o transcreve. Nesta situação, o médium escreve voluntariamente e tem consciência do que escreve, embora não grafe seus próprios pensamentos. Torna-se frequentemente difícil distinguir o pensamento do médium do que lhe é sugerido, o que leva muitos médiuns deste gênero a duvidar da sua própria faculdade. Podem reconhecer-se os pensamentos sugeridos pelo fato de não serem nunca pré-concebidos. Eles surgem à proporção que o médium vai escrevendo, e não raros são opostos à ideia que este previamente concebera. Podem mesmo estar fora dos conhecimentos e da capacidade do médium. Há grande analogia entre a mediunidade intuitiva e a inspiração. A diferença consiste em que a primeira se restringe quase sempre a questões de atualidade e pode se aplicar ao que esteja fora das capacidades intelectuais do médium. Por intuição, pode este último tratar de um assunto que lhe seja completamente estranho. A inspiração se estende por um campo mais vasto e geralmente vem em auxílio das capacidades e das preocupações do espírito encarnado. Os traços da mediunidade são, de regra, menos evidentes. O médium semimecânico ou semi-intuitivo participa dos outros 2 gêneros. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da sua vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico sente na mão uma impulsão dada malgrado seu,
mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Com o primeiro, o pensamento vem depois do ato de escrever, com o segundo, precede-o, com o terceiro, acompanha-o. Não sendo o médium mais do que um instrumento que recebe e transmite o pensamento de um espírito estranho, que obedece à impulsão mecânica que lhe é dada, nada há que ele não possa fazer fora do campo de seus conhecimentos, se possui a maleabilidade e a aptidão mediúnica necessárias. Assim é que há médiuns desenhistas, pintores, músicos, versejadores, embora estranhos às artes do desenho, da pintura, da música e da poesia. Médiuns iletrados que escrevem sem saber ler nem escrever, médiuns polígrafos que reproduzem escritas de diversos gêneros e algumas vezes com perfeita exatidão a que o espírito tinha quando encarnado. Médiuns poliglotas que escrevem ou falam em línguas que lhes são desconhecidas e por aí vai. E vamos finalizar com a poesia de Alta de Souza. Em paz. Tanto roguei a paz consoladora durante os meus amargos sofrimentos, elevando a Jesus meus pensamentos, que recebi a paz confortadora. Sentindo-me feliz, ditosa agora, nessas paragens de deslumbramentos, onde terminam todos os tormentos que inundam de amargor a alma que chora. Jesus, doce Jesus, meigo e bondoso, quanto agradeço a paz que concedestes ao meu viver tristonho e doloroso. E desse lindo oásis encantado, canto de luz dos páramos celestes, bendigo o vosso amor ilimitado.